Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play, canal 524 do Claro Net. E hoje, gente, vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Aqui para nós do Rio Grande do Sul, que passamos pelas enchentes, estamos passando por um ano desse momento tão crítico, né? Que abalou aqui todo o nosso estado. E para conversar um pouquinho sobre o que mudou daquele período para cá, a gente convidou uma pessoa muito especial, a Aline Fullmeister, que é arquiteta e fundadora da DU 99. E ela vai comentar com a gente aqui o que eles estão fazendo, como foi esse momento tão trágico aqui no nosso Rio Grande do Sul, né? Com as histórias tão bonitas. Seja muito bem-vinda, Aline, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada e obrigada por trazer esse tema de novo, um ano depois. É importante a gente continuar falando sobre isso. Exatamente, né? E a DU 99, né? Eu acho que ela tem... Aqui no programa a gente fala muito, Aline, sobre histórias, né? Pessoas que fazem acontecer, que fazem a coisa mudar, né, no dia a dia. E eu sinto muito que o projeto de vocês, ele trouxe muita força para o Rio Grande do Sul, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho, né, como é que foi viver aquele momento primeiramente, né? Eu sei que deve ter afetado direta ou indiretamente, né? E eu queria que tu contasse aqui para a galera que está nos ouvindo. Bom, eu não estava aqui, eu não vivi a enchente. Eu estava fora, em viagem, fora do país, fiquei 20 dias fora, exatamente o período que compreendeu toda aquela fase da enchente. Eu saí de Porto Alegre com uma cidade pujante, bonita, ensolarada, e eu voltei no meio do caos, né? E depois eu pensei bastante a respeito disso, porque as notícias iam chegando até mim, e eu perdi a sede da DU 99, né? Então, de fora é difícil da gente vivenciar o que está acontecendo, e eu comecei a ficar nervosa de não estar aqui. E depois eu entendi que eu tinha que estar aqui na hora certa. E o meu negócio é reconstruir, é isso que eu faço. Né? Eu sou arquiteta, eu construo, e eu tinha que estar na hora de reconstruir, então eu cheguei na hora que eu tinha que estar. Na hora certa, acho que é muito bacana, e Deus às vezes coloca a gente nesses espaços, né, na hora que tem que ser, né. E para as pessoas conhecerem, assim, a DU 99, ela faz exatamente o quê? Conta para nós. A DU 99, na verdade, eu vou explicar o nome, né, todo mundo me pergunta, DU é tu em alemão, fazer pelo outro. E 99 é porque 1% da população mundial tem acesso a um profissional da arquitetura em termos econômicos. Nossa. E aí eu decidi que meu propósito de vida era levar a arquitetura para 99% da população. E esse negócio ele existe desde 2016, então a gente está trabalhando com a DU 99 há 9 anos. E o que é a DU 99? A gente reforma instituições sociais em apenas um dia. Uau! Olha que bacana, gente, um projeto desses aqui no Rio Grande do Sul. E eu acredito que muita gente ainda não conheça, né? E então tá aqui a Aline para falar mais sobre isso. Uma super oportunidade para falar sobre isso, né? As instituições sociais, elas acabam tendo muita dificuldade de captar verba. E toda a verba que captam direcionam para quem beneficia. E suas sedes são sempre com alguma coisa que é doada, que é aproveitada, a infraestrutura não é adequada, e a gente entende que quando a gente entra e reforma esses espaços, a gente garante que esses locais consigam, inclusive, aumentar o público que atende. Com certeza. Né? Então, se a gente pensar que existem 800 mil ONGs no país, a gente tem muito trabalho pela frente. Com certeza, né? E eu penso assim também, Aline, né? A gente está vivendo aí num momento de reconstrução, né? A gente sabe que, às vezes, por não falar tanto no assunto, parece que está tudo certo, está tudo andando, né, da melhor maneira. Mas eu sei que não é bem assim. Então, eu queria que tu falasse também, tu que está lá na linha de frente, né? Como é que está a situação ainda do Rio Grande do Sul? Bom, a gente esteve na linha de frente, a gente limpou os locais, limpou a lama, né? A gente criou uma campanha que chama A Gente Refaz, que é para refazer os espaços perdidos. Então, no ano passado, a gente refez 23 instituições sociais e a gente continua reformando essas instituições afetadas pela enchente. Então, isso é super importante de falar. Nós fizemos 23 ano passado, nós já estamos na 6ª esse ano, todas elas instituições afetadas pela enchente. Sábado passado, a gente esteve num local que estava super limpo já após enchente, com 1,5 metro de água, e a gente desmontou um armário e embaixo dele tinha lama. Então é para nos lembrar que esses locais existem, que isso ainda está acontecendo um ano depois, né? E que a gente
precisa continuar apoiando as empresas, né, o poder público, nós, pessoas físicas, a gente não pode esquecer que isso aconteceu, porque ainda tem muita gente precisando de um apoio, de um suporte. Com certeza. E para quem não sabe, né, a Du 99, ela é uma empresa de impacto social, né? Então eu queria que tu me colocasse, assim, explicasse um pouquinho sobre o que é um impacto social, uma empresa de impacto, né? E como é que tu faz essa articulação para esses projetos acontecerem? Bom, um negócio de impacto social é aquele que nasce, é uma empresa que nasce para resolver um problema social, né? Então pode ser uma empresa que produz um celular e tem uma empresa que produz fazer o bem, vamos dizer assim, né? De uma forma bastante simplificada, né? A gente nasceu pensando em solucionar problemas da comunidade e da sociedade. Esses são negócios de impacto social e é isso que a gente é. Então as instituições, elas se cadastram no nosso site para receber essa reforma de um dia. Então, qual é a vantagem de fazer uma reforma com a Du 99? Porque a gente é muito eficiente e consegue fazer muito rápido uma reforma. Quando alguém nos procura, uma empresa, para atuar com responsabilidade social, nos procura para reformar, por exemplo, uma escolinha do lado da sede da sua empresa, que essa empresa quer se conectar com a comunidade, quando ela nos procura, em 2 meses a gente já faz essa reforma. A gente já faz essa entrega. Né? Então a gente consegue fazer isso muito rápido e essa reforma acontece em um dia. E quem faz são voluntários, gente como a gente que quer fazer o bem, e colaboradores dessas empresas. Então para participar é só se inscrever e ir no dia fazer o bem com a gente. Olha que interessante, né? Então quem está aqui nos ouvindo, né, e está aqui por Porto Alegre, mas nem precisa ser em Porto Alegre só, né? E quiser estar mais perto desses projetos, né? Ficar atuando mais presente, acho que é um convite, né, Aline, aqui ao vivo, né? Para a gente mudar o nosso estado, né? Eu sempre penso que essas questões de caos, de enchentes e tantas coisas que ainda vão acontecer, porque os problemas vão acontecer a vida inteira. A gente estava discutindo isso aqui antes, né? Problemas vão acontecer, mas o que a gente tem que fazer é achar solução para que essas coisas fiquem mais leves, né? E eu acho que fazer o bem pro outro, né? Para quem está mais precisado é o início de tudo, né, Aline? Eu costumo dizer que a gente precisa assumir o alguém que vai lá e faz, porque quando a gente vê notícias ruins, pelo menos isso acontecia comigo, eu acho que acontece com a maioria das pessoas, tu fica pensando, tomara que alguém vá lá e resolva aquele problema, né? Tu vê um cachorrinho abandonado, tomara que alguém adote. Esse alguém sou eu, é tu, é qualquer pessoa que decide, não, eu vou fazer. Não é uma pessoa super especial, é uma pessoa como a gente. Então eu costumo dizer que a gente tem que assumir o alguém que vai lá e faz, assim como vários alguém salvaram pessoas, né, durante a enchente. A gente assumiu isso para fazer essas reformas e agora super focados ainda nessa questão da enchente, né? As pessoas não podem esquecer que essas tragédias elas vêm, mas elas não são, não passa tão rápido, né? Tem pessoas que ficam anos ainda impactadas e afetadas pelo que aconteceu, né? A gente é um exemplo, nós perdemos a nossa empresa inteira com a enchente. Nós ficamos 20 dias com 2 metros de água. Eu não salvei absolutamente nada da minha história de 8 anos, que era o que eu tinha, né, ano passado. Eu perdi tudo. Toda a história da Du 99 é perdida. Então, eu não tenho sede ainda. Eu tenho um novo depósito onde eu tenho as doações, mas eu não tenho mais sede, eu não tenho mais escritório. Eu ainda não consegui reorganizar minha vida, porque eu estou pensando nos outros, né? Sim. Mas olhando para mim, eu sou um exemplo de que não é tão rápido, né? E a gente que tem condições, a gente precisa olhar para quem não tem, porque melhora a vida de todo mundo. Com certeza, né? Eu acho que assim, esse protagonismo que que o programa As Pessoas Respiram Aqui, acho que traz muito, né? Sempre quando convida alguém, e as pessoas que estão aqui, elas são selecionadas, assim, ela não é qualquer pessoa, porque eu sempre penso, sabe, que transformar esse chamado genuíno são para poucas pessoas, né? E eu acho que trazer pessoas do calibre aqui da Aline, né, são fundamentais para mostrar que realmente a gente pode transformar, a gente pode construir algo diferente, né? Mas a gente sabe, né, Aline, que nem tudo é mil maravilhas, né? A gente está aí sofrendo, né, e a vida que segue. Queria que tu contasse, assim, quais são os maiores desafios para vocês hoje dentro da Du e fazer isso girar e acontecer. Por incrível que pareça, o meu maior gargalo é a comunicação com as instituições que a gente vai reformar. Falta um pouco, eu não sei se é uma soma de falta de tempo, com falta de conhecimento dessas instituições, que por mais que a gente ofereça fazer toda uma reforma e eles precisam e eles querem, eles às vezes não nos retornam,
E eu acho que, assim, hoje eu olho e vejo, provavelmente são locais que não têm acesso à internet, essas pessoas se dedicam a outras coisas, então a gente tem uma demora nessa comunicação com as instituições, então é outro problema para resolver, né? Capacitar essas pessoas que são fundamentais dentro das comunidades, mas que daqui a pouco não têm acesso a essa comunicação, a essa informação. E a gente tinha, e a gente não tem mais, eu posso dizer isso com muito orgulho, dificuldade de ter patrocínio para essas reformas que a gente faz. E hoje a gente já é mais procurado, hoje eu tenho mais empresas querendo apoiar do que locais para reformar. Olha que interessante. Então a gente está correndo atrás de locais que eles existem. O que falta é essa conexão com a gente, eles chegarem até nós. Ou a gente conseguir se comunicar com eles. Então, às vezes, a gente vai buscar dentro das comunidades para conhecer. Porque são locais, assim, uma pessoa que é uma líder comunitária, quando tu vê, ela está oferecendo almoço para 50, 60 crianças, do jeito que ela pode. E ela é uma completa desconhecida, ela não tem CNPJ. Então, como que a gente vai apoiar essas pessoas que estão lá escondidas dentro da comunidade? A gente precisa se conectar. Então, hoje, essa é a minha maior dificuldade dentro da DU 99. E eu sempre penso, né, Aline, é que isso tudo, né, acho que antes mesmo das enchentes, a gente está falando das enchentes hoje aqui, mas além disso, né, já tem 9 anos a empresa de vocês, né, tudo isso começa com valores internos dos sócios, né, e eu queria que tu contasse pra gente assim, qual que é o principal valor hoje da DU 99, quais são os princípios assim que regem o trabalho de vocês? Fazer pelo outro, que é o que a gente costuma dizer, né? A gente tem uma hashtag que é fazer uma pequena parte já é mudar o mundo. E eu já ouvi de várias pessoas dizendo assim, poxa, mas eu vou fazer uma coisa tão pequena, não faz diferença. E aí aquela pessoa deixa de fazer. Né? Então a gente tenta promover isso, que várias pessoas fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer uma grande transformação. Né? Tem pessoas que não têm acesso a mobiliário, enfim, é um bom profissional por uma vida inteira. Com uma ligação eu consigo resolver esse problema. A gente não se dá conta do quanto a gente está inserido numa comunidade, quando a gente tem um relacionamento profissional em que tu vai ligar para teus parceiros e alguém vai entrar nessa contigo. Né? E às vezes tu não precisa de uma semana de trabalho para resolver o problema de uma vida inteira de uma pessoa. Né? Tu só precisa fazer uma ligação para a pessoa certa, que certamente vai te apoiar. Então, a gente costuma na DU 99 falar muito isso e bater nessa tecla, né? Fazer uma pequena parte já é mudar o mundo. Vem fazer a tua pequena parte com a gente. Quando a gente faz essas reformas sociais e abre inscrição para voluntários, qualquer pessoa pode participar, a gente tem, em média, 50, 60 voluntários por ação para reformar aquele local. E aí as pessoas perguntam, mas vocês conseguem em um dia? Claro, porque somos 60. Se eu fosse sozinha, eu não conseguiria. Então, essa é a pequena parte, né? A gente junta 60 pessoas para pintar, para instalar luminárias, né? Para reformar mobiliário e a gente consegue entregar no final do dia. Porque cada um fazendo a sua pequena parte. Então, acho que é isso que a gente tem que internalizar um pouco, né? Para não desistir de fazer, porque acha que não vai fazer diferença a sua pequena parte. Vai sim. E são pequenas transformações, né? São nanotransformações, né, Aline, Sim. que a gente vai fazendo no dia a dia. As grandes revoluções, elas surgiram assim, né? De pequenas ações, né? Às vezes na sua comunidade, às vezes no seu bairro. E isso vai tomando uma proporção tão grande, né? Que eu fico assim, feliz de saber, né? Que a gente tem essas ações acontecendo em vários espaços, né? Em várias empresas, enfim. Isso é um exemplo da enchente. Exato. A gente viveu isso ano passado. Quantas pessoas se mobilizaram, né, para captar verba, para resgatar pessoas, para resgatar animais, para limpar a lama da casa de quem não conhecia. A gente vê que as pessoas têm isso lá no fundo, né? Então a gente não pode esquecer, tem que sempre lembrar, assim, para ser uma coisa contínua e não só pontual. Exatamente, né? Eu acho que esse tipo de ação, né, Aline, falando assim, para os líderes que estão nos ouvindo, né, principalmente, né, ela tem que estar na estratégia da organização. Quando a gente coloca, né, essa parte social
dentro de um processo de jornada mesmo dentro desse mundo corporativo, a gente vai ter essas ações acontecendo durante o ano, né? E trazer isso, essa oportunidade para os funcionários, colaboradores também atuarem como voluntários também é uma grande entrega da empresa para com as pessoas que trabalham. E né, dá um senso de pertencimento desse colaborador da empresa, um orgulho de trabalhar numa empresa que me proporciona, junto com o grupo de colaboradores, fazer o bem e transformar um local em que tu chega de manhã e ele está degradado e ao final do dia tu faz a entrega de um lugar pronto, novinho, reformado, né? E a gente costuma dizer que isso também é team building, né? É Total. Conexão entre os colaboradores, é tu colocar eles para trabalhar em equipe com uma entrega fazendo bem, né? Não tem preço. E a experiência que a gente está tendo com as empresas, elas cada vez mais têm nos procurado para fazer isso, para trazer seus colaboradores para viver essa experiência. E é impressionante a taxa de retorno que a gente tem das empresas. Quero mais uma, né? Os nossos colaboradores adoraram participar. Então, tudo isso é bom, né? Com certeza. Tá mostrando que a gente tá no caminho certo. É o caminho, né? Eu acho que assim é muito rico isso, né? E eu acho que isso também contribui, né, Aline, para essa questão da resiliência, da adaptabilidade, de todas essas skills que vão além, né, de simplesmente a parte operacional que esse colaborador tem durante a sua atividade, né? Eu acho que assim, se busca hoje muito mais isso, né? Um ser humano completo, né? Porque a gente está lidando também dentro dos nossos espaços corporativos com outras pessoas, outras empresas que na verdade são seres humanos, né? A gente faz os nossos produtos para quem? Para as pessoas, né? Os nossos contatos são muito direcionados para esse mundo, né? Do humano conectando com o humano, né? E eu queria que tu contasse, assim, deve ter vivido milhões aqui, mas para a plateia e também para a audiência que está nos assistindo, né? O que marcou mais para ti? Na enchente ou na minha vida de enchente, 99? né? Na enchente, depois pode trazer as duas também, não tem problema. Na enchente foi muito difícil tirar lama. Olha só. Isso nos pegou, assim. Porque tu jogar as coisas da tua vida, puxar por um rodo aquilo que tu nem consegue identificar o que é, e eu vivi isso porque eu tirei as minhas coisas, é muito impactante. É só quem viveu esse negócio de tá um bolo de coisas e tu vê as pessoas, peraí, deixa eu ver o que é isso, porque eu quero tentar salvar, e aquilo não tem nem como pegar, nem identificar o que é. A gente chegou em locais em que tinha uma mesa e a gente ia puxar a mesa e ela se derretia. Assim, as laterais da mesa se abriam no chão e tudo aquilo caía e desmoronava. Então, e tudo coberto de lama. Aquilo para nós, e eu acho que para a maioria dos voluntários e para mim, foi muito impactante. Foi muito forte, assim. Eu acho que a gente consegue dar a volta por cima, a gente conseguiu dar a volta por cima, mas isso é muito marcante, assim, tu vê todas as tuas coisas indo embora sem tu nem conseguir identificar o que é e nem ter tempo de, sabe, peraí que eu decidi jogar isso fora, não decidiu, isso tá indo fora. Para mim, foi a minha empresa, é a minha história de empresa, mas eu fico pensando as pessoas que viveram isso com as suas coisas pessoais. As fotos da família, sabe, pertences que veio da avó. Eu não consigo chegar nesse nível porque eu perdi 8 anos de empresa, é um pouco diferente, tem dor também, mas isso para mim impactou muito, assim. Eu acho que demora para algumas pessoas lidar bem com isso e recomeçar. Foi interessante, né, contando da minha experiência também, né, eu efetivamente assim, não fui impactada diretamente pela enchente, mas automaticamente, né, existiu naquele momento uma coisa que nos unia. Era um coletivo, uma coisa muito forte que eu lembro assim de alguns estavam almoçando e não conseguia nem comer. Porque eu pensava, gente, será que as pessoas estão comendo? Será que as pessoas estão se alimentando, né? E eu ali com aquele prato de comida, né? Pensando, eu sou privilegiada nesse... Sim, somos. Todos nós, né? Então, eu acho que foi um momento muito impactante, assim, mesmo para quem não diretamente foi impactado, né? Nas suas empresas ou perdeu alguma coisa, né? Mas queria que tu contasse também, Aline, assim, algum depoimento que foi que te marcou, de pessoas que vocês ajudaram, né? De pessoas que estavam realmente do lado de vocês nesse momento. Para mim, uma coisa muito marcante da enchente foi que
a gente primeiro limpou o local dos outros para depois limpar a nossa. Quando a gente chegou na nossa sede, a lama já estava seca. Que a gente correu para tentar salvar quem a gente podia antes, né? E aí, uns dias antes de limpar a nossa sede, a gente chamou nossos voluntários e agora a gente vai limpar a nossa. Quem quer vir com a gente, né? E uns dias antes nós tínhamos limpado o Pão dos Pobres. E o João, que é o gestor lá, estava lá com a gente, ficou muito grato. E quando a gente foi limpar a nossa sede, eu cheguei lá às 7 da manhã, ele estava parado na porta para limpar com a gente. Então, assim, eu acho que isso é um exemplo do quão legal que é tu viver isso, sabe? Ele não precisava ter ido lá, ele sabe o quanto eu sou grata, mas a gente fez 2 limpezas e uma reforma no Pão dos Pobres, 2 reformas no Pão dos Pobres, e eu fiquei muito impactada por esse gesto. Ele foi o primeiro a chegar, ele estava com um rodo, rindo, me olhando, eu vi de longe, eu disse, não é possível que tu tá aqui. Então, eu acho que isso fica como exemplo, assim, eu nunca esperei receber nada em troca e prontamente ele estava lá e de repente chegaram mais uns 3, 4 colegas de trabalho dele para ajudar na limpeza da minha sede, né? Então, isso eu acho que resume um pouco tudo que a gente viveu, principalmente na parte da limpeza, né? Porque depois chegou um momento que não tinha mais a limpeza e a gente começou só as reformas. Mas no início, em que a gente tinha que limpar para depois poder reformar e recuperar, isso para mim foi muito marcante, assim, me emociona até hoje. Sim, eu te ouvindo falar que eu já estou emocionada, imagina o público que está nos ouvindo também aqui, né? É uma coisa que a gente vai marcar, ficou marcado, né, nas nossas vidas, e isso vai estar lá daqui 50 anos, 60 anos, né? E dá um alento de também saber que a gente também proporcionou coisas boas para essas pessoas, né? E transformou e quis mudar e somos protagonistas desse momento, né? Então acho que é rico também a gente pensar nisso, né? E Aline, assim, a gente está já indo para o final aqui, eu queria que tu comentasse assim, quais são os pensamentos futuros da Du? A nossa meta é muito ousada, né? Quando eu digo que eu vou levar a arquitetura para 99% da população mundial. Então, a gente está dentro do Rio Grande do Sul, fazendo as nossas reformas aqui, não só Porto Alegre, mas região metropolitana. A gente quer muito expandir para todo o Brasil e a gente está nesse processo agora. Fomos selecionados numa aceleradora de impacto para encontrar um caminho para a gente poder escalar e conseguir fazer essas reformas em todo o país. Eu, aos pouquinhos, faço fora. Este ano, fiz trabalho voluntário reconstruindo uma escola na Tailândia. Eu fiquei 1 mês lá. Ano passado, na Índia, um orfanato para meninas com HIV. E ano que vem, eu estou indo para o Vietnã. Então, uma vez por ano, eu decidi que eu vou para um lugar distante, porque eu aprendo, né? A gente aprende como que se faz isso em outros lugares. E levar o nosso jeito de fazer do 99 para reformar esses locais. Essa viagem do ano que vem do Vietnã já é uma viagem que a gente está construindo em parceria, né, com a agência que organiza essas viagens, com a do 99 para estimular que os voluntários da do 99 também façam um trabalho voluntário pelo mundo e assim a gente consegue se espalhar, que é o nosso desejo, né, levar a arquitetura para 99% da população. Que bacana, que bacana. Mensagem final, então, para quem está nos ouvindo aqui, Aline, e deixar suas redes sociais também para quem quiser se conectar, né? Quiser ajudar de alguma forma, né? A gente tem muita coisa para fazer e a Du está aí esperando, né, o seu contato. Mensagem final, fazer uma pequena parte já mudar o mundo, venha com a gente, ou se candidate para ser voluntário, não tem obrigação de ir em todas as ações, vai só quando puder. Também pode contribuir, daqui a pouco conhece alguém que tem uma empresa que quer doar seu produto, então a gente tem empresas que doam produto e empresas pagantes, então tem várias formas de participar. Reformou a casa, não vou mais usar o sofá, a cadeira e as mesas, a gente tem um depósito que a gente recebe esse material e reusa nas ações que a gente faz. Então tem várias formas de participar da do 99 com a gente. As redes sociais é do99.com.br, o nosso site, e todas as outras é do 99 por extenso, DU99, são as outras redes sociais. A gente é mais forte hoje no Instagram, mas estamos em todas, YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok, todas com o do 99
por extenso. Sensacional. Obrigada mais uma vez, Aline. Obrigada à audiência que está aqui nos ouvindo, né? E já convido para estarem na próxima semana com mais projetos inspiradores aqui no programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.